o antagonista nas eleições 2024. Tá aí, deixa eu trazer o nosso Rodolfo Borges para me ajudar a analisar o cenário eleitoral, porque a partir de hoje vamos começar a falar sobre as regiões do Brasil, né? Enfim, a eleição já vai ser na semana que vem. A campanha termina na sexta-feira, termina na quinta, na verdade, no rádio e na TV. Né? Ainda tem atividade de ruas na sexta-feira, um sábado também ainda é permitida alguma atividade, mas enfim, o fato é que a gente já tem alguns cenários mais ou menos consolidados em algumas regiões, em algumas capitais. Mas antes de falar sobre o cenário das capitais, deixa eu falar sobre o Pablo Marçal, porque... Não, deixa eu fazer o seguinte, vamos começar com as capitais, porque é o tempo que eu checo aqui uma informação com uma fonte, a gente faz um bloco só do Pablo Marçal depois, né, meu caro Rodolfo Borges. Ô, Matheus, estamos aí com as artes prontas? Então, ótimo, maravilha. Deixa eu começar, porque é o seguinte, porque as eleições municipais no sul do país estão emboladas e tem alguns cenários muito curiosos ali em Porto Alegre, Florianópolis e também em Curitiba. Vamos começar por Porto Alegre, Matheus? Coloca na tela, por gentileza, porque em Porto Alegre nós temos aí o Sebastião Melo, Juliana Brizola e Maria do Rosário. O que eu acho mais legal aqui é que eu estava com a pesquisa na minha tela aqui e simplesmente fechou aqui o meu computador, mas vamos lá. Programa ao vivo tem disso. Mas saiu agora pela manhã uma pesquisa Atlas Intel apontando o seguinte, que o Sebastião Melo é líder com 36%, 36,5%, Maria do Rosário 30,1% e Juliana Brizola 22,9%. Traz para cá, Matheus, porque em Porto Alegre tem outra pesquisa que foi divulgada na semana passada que apontava o Sebastião Melo com 52% de intenção de voto. Então, há uma diferença muito grande de levantamentos. Então, e eu conversei com alguns integrantes das campanhas, que é uma preocupação em relação à campanha do Felipe Camozato, do Novo, que está na 4ª colocação. Há um receio de que, nessa reta final, possa ocorrer a migração do voto útil para o Sebastião Melo. Então, já tem campanha lá, né, no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, dizendo o seguinte, olha, o Sebastião Melo pode, de fato, ser beneficiado com o chamado voto útil, porque o porto-alegrense não está com muita vontade de um segundo turno de uma briga MDB versus esquerda. E as pesquisas indicam, Rodolfo, que a Maria do Rosário e a Juliana Brizola estão dividindo basicamente o mesmo eleitorado. Assim, quando uma cresce, outra cai. Quando a outra cai, a outra cresce. É mais ou menos isso, né, amigo? É isso, Wilson. Boa tarde, pessoal do chat. O curioso aí, Wilson, é que essa pesquisa Atlas, ela tá parecida com a de São Paulo, né? Porque agora é que o pessoal, a candidatura de esquerda, né, que a Maria do Rosário estava liderando, a deputada Maria do Rosário, que é muito conhecida nacionalmente pela atuação no Congresso Nacional, ela começou, antes da campanha começar oficialmente, ela estava destacada, e aí foi perdendo espaço nas pesquisas. Ela só começou agora a perder, ou perdeu mais espaço na pesquisa Atlas agora. Mas nas outras pesquisas, ela já não estava liderando faz tempo. Como, aliás, tem acontecido com o PT em boa parte das capitais do Brasil inteiro. Né? Acho que Fortaleza, essa semana que saiu uma pesquisa em que um petista cresceu agora na última semana, não exatamente na última semana, mas nos últimos dias, né? Mas então, o que a gente já tinha destacado aqui, inclusive no antagonista, é que a Maria do Rosário, ela chamou a atenção durante a crise das enchentes, porque ela circulou, e estava circulando muito lá por Porto Alegre, com os tênis limpos, né, Wilson? E aí o pessoal implicou com ela por causa disso, porque ficou a impressão de que ela estava simplesmente gravando vídeos lá, e não botando, né, o pé na lama para ajudar o porto-alegrense. Mas o fato é que as outras pesquisas já estavam mostrando isso, perda de força da candidatura dela, e agora a Atlas confirma essa tendência, né? E também tem um detalhe, né? As eleições em Porto Alegre, ao contrário das outras capitais, né? A questão climática, de fato, é uma questão que tem sido muito batida. Afinal de contas, né? Enfim, Porto Alegre viveu sua maior tragédia climática desde 1941. Matheus, coloca, por gentileza, aí o cenário de Florianópolis,
que também as minhas fontes me falam um cenário muito interessante. Temos aí Topázio Neto, do PSD de Santa Catarina, PSD, né? Marquito do PSOL e Dário Berger, ex-senador do PSDB. Em Florianópolis, há um cenário, as pesquisas não indicam nesse momento um cenário de segundo turno. Topázio teria ali em torno de 45% das intenções de voto. Mas os tracks das campanhas já me falam, eu conversei com algumas campanhas hoje pela manhã, me falam o seguinte: olha, tanto Marquito quanto Dário Berger estão perdendo terreno. Então, a tendência, existe uma possibilidade concreta de que em Florianópolis a fatura seja liquidada já no primeiro turno. Então, temos aí um cenário e lá e o Topázio Neto tem um apoio explícito do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O que no caso de Santa Catarina é um apoio de peso, Rodolfo. Eu queria. Você vai botar também em Curitiba, né, Wilson? Vamos falar logo de Curitiba? Vamos passar logo Passa por Curitiba. porque eu acho que tem uma relação com a outra, né? Perfeito. Não, Curitiba, para mim, eu acho que é o cenário mais delicioso das campanhas lá nas capitais do Rio Grande do Sul, porque tem uma confusão aqui em Curitiba, e aí eu acho que a Márcia Brunetti vai me ajudar nessa análise. O Eduardo Pimentel é o líder das pesquisas. O Luciano Dutti divide a vice-liderança com o Ney Leprevot, né, que foi ex-secretário. Só que tem um detalhe aqui que é interessante, porque assim, o grande cabo eleitoral em Curitiba é o Rafael Greca, atual prefeito. Todo mundo está brigando pelo apoio do Rafael Greca, que obviamente tem o seu candidato, que é o Eduardo Pimentel. E aí, tem um detalhe curioso, o Luciano Dutti foi prefeito de Curitiba durante 2 anos, ali no início dos anos 2010, e o Ney tentou trazer para ele, para o palanque, a Rosângela Moro, para ajudá-lo nessa caminhada. E no caso aqui, Rodolfo, no caso de Curitiba, o vice do Eduardo Pimentel, traz para cá, é o Paulo Martins, que foi candidato ao Senado disputando contra o Moro. Só que detalhe, o Jair Bolsonaro não gosta do Rafael Greca porque o Greca criticou o Bolsonaro durante a condução da pandemia. E em Curitiba, você tem um cenário clássico. O curitibano ele tem essa característica, né? Ele é muito conservador, né? Para ele ter uma mudança de rota, tem que ser uma proposta muito boa. E o Rafael Greca fez 2 gestões muito boas lá na capital do Paraná. Então me parece que aí o PSD, você tem um combo, né? Rafael Greca e Ratinho Júnior alavancando a candidatura de um candidato que até então era desconhecido. E era pro PSD mesmo que eu queria chamar a atenção, né, Wilson? Assim, a gente fala muito de Bolsonaro, Lula, PT, PL, mas tem esses 2 partidos, né, PSD e MDB, que são essas potências discretas, né, não chamam tanta atenção, mas estão aí, liderando no Sul, comandando, né, e numa eleição municipal, a gente se distrai muito com o Pablo Marçal e tal, essas figuras, mas assim, são aqueles partidos de segurança, né, Wilson? Assim, são os partidos que você, assim, não vai se emocionar com eles, você não vai se ofender, você não vai odiá-los, mas eles vão estar ali e eles vão conquistar muito espaço, né? E aí acho interessante a gente chamar de fato a atenção para essas disputas agora no Sul especificamente, mas assim são os partidos de número, né? Não vão chamar tanta atenção, não é PT, não é PL, não é Bolsonaro. Assim, pode até ter Bolsonaro envolvido, pode até ter algum petista ou alguém de esquerda envolvido, mas assim, são aquele partido do centro mesmo, que é o partido de segurança, né? Coloca de novo aí, Matheus, o quadro de Curitiba, porque é isso, né? O Eduardo aparece ali com 23%, 25% das intenções de voto, né? E o Ney Leprevot, ele tentou captar o voto também do lavajatista, mas ele não conseguiu por conta da Cristina Gramel, né? Que é colega, jornalista, eu não sei se ela ainda é colunista da Gazeta do Povo, mas enfim, então tem essa disputa lá na queridíssima República de Curitiba, inclusive preciso voltar lá nos próximos dias.